área elétrica, eu acho que eu vou falar pouco hoje, vou escutar mais. O computador hoje está com preguiça de trabalhar. É talento. É um talento. Professor, Sou todo ouvidos. os últimos atividades que o senhor resolveu, exemplos, ainda na eletricidade lá, o senhor, acho que o senhor não mandou não, viu, que eu estou imprimindo todos aqui, aí se o senhor puder ver se o senhor mandou lá ou não, no Eu tinha WhatsApp. colocado no grupo. Eu tinha colocado nos grupos. Lá no AVA, Encontrei, não. Isso mesmo, nos grupos, não encontrei não. Certo. Bom, pessoal, boa noite. Oficialmente gravando, começando nosso bate-papo hoje sobre NR10. Então, pessoal, eu gostaria, como sempre, que vocês contribuíssem com a participação de vocês, tá? Para enriquecer aí a experiência do grupo, né? Inclusive a minha. Né? Inclusive a minha, que eu sei que tem gente aí que trabalha em linhas de transmissão, tem gente que trabalha com energia solar, tem gente que trabalha com manutenção. Então, tem gente aí de vários segmentos e é muito bom trazer e conhecer a experiência de vocês, tá? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre NR10. Nesse dia de hoje teria uma aula de tutoria, mas como não existe um tópico específico dentro da ementa do curso para falarmos de NR10, eu estou aproveitando o dia de hoje para a gente enriquecer esse conteúdo e trabalhar com vocês. Principalmente, o que eu foquei aqui, pessoal, foi justamente o fato das mudanças recentes na NR10. Tá? Mudanças que, para mim, não são boas para o trabalhador. Podem ser boas para o mercado, podem ser boas para a indústria, mas para o trabalhador eu não considerei as mudanças boas. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. E, como eu disse, eu gostaria que vocês contribuíssem com o conhecimento e a experiência de vocês. Tá bom? Para começar, eu coloquei essa apresentação, a tela da apresentação principal, mas eu vou mostrar para vocês uns dados estatísticos, tá? Com algumas imagens. Eu nem fiz a triagem, eu vou mostrar o documento que eu tenho essa informação, tá? E aí já vai uma dica para vocês. Existe uma associação chamada Abracopel, tá? Vocês podem acessar essa associação pelo site, tá? E lá eles trazem muitas informações sobre os riscos. Estou colocando aqui no chat, tá? abracopel.com.br. Lá ele traz a Abracopel, né? É uma abreviação, que é a Associação Brasileira de Combate aos Perigos da Eletricidade. Tá? Então, ó, eu vou começar aqui mostrando para vocês um resumo, né, que é um documento, tá? Falando sobre os acidentes exclusivos de origem elétrica. Tá? Acidentes de origem elétrica. Vejam o seguinte. Por que eu estou começando com isso? Olha, a gente vai falar de NR10, a gente vai falar de segurança em eletricidade. Então, vamos começar entendendo como é que está o cenário, de acidentes na área elétrica aqui no Brasil. Tá?
Então, o que acontece? Aqui eu tenho aqui os dados que eu tenho, né? Eu não tenho um anuário novo, esse é de 2018, mas com referência aos dados de 2017. Acredito que até junho a Abracopel deve estar divulgando outro anuário com referências a 2019 ou 2020. Mas, olhando aqui, pessoal, o que é que a gente começa a perceber? Nós temos aqui, ó, o total de acidentes de origem elétrica, choque, incêndio e raio. Nós tivemos 1.387. Veja, esses são os dados oficiais. Infelizmente, muitas coisas acontecem e não são registradas. O que está aí é o registrado. O total de acidentes por choque elétrico, nós tivemos aqui, ó, 627 acidentes fatais, ou seja, acidente fatal, entenda-se que os envolvidos desencarnaram. Os não fatais, 224, ou seja, esses não fatais podem ser, ficaram com lesões, podem ter perdido parte do corpo ou parte da funcionalidade do corpo, tá? Ou terem ficado inválidos, né? Estarem vivos, mas terem ficado inválidos. Além disso, está aqui um registro, né? Total de incêndios gerados por curtos-circuitos. Fatais 30, não fatais 421. O total de acidentes por raio de descarga atmosférica, nós tivemos aqui 45 fatais e 34 não fatais. Tá? Então, é uma, digamos assim, uma visão bem grande. E aí, o que acontece? Aqui, nesse outro gráfico aqui, eu vou tirar do módulo tela cheia aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar do módulo tela cheia, para poder visualizar um pouco melhor essa situação daqui. Tá? Acho que vai ficar melhorzinho para quem está vendo no celular. Vejam os problemas que nós temos aqui. Tá? Vejam que aqui é um gráfico de pizza que mostra morte por choque elétrico dividido por região no ano 2017. Então, vejam, nós temos aqui que o Nordeste ganha disparado, tá? Ganha disparado por acidentes fatais por choque elétrico. Nós temos 46% dos acidentes fatais causados por choque elétrico aqui no Nordeste. Na região Centro-Oeste, 10%, na Sudoeste, 20%, no Sul, 16%, e no Norte, apenas 8%. Tá? Vocês, na opinião de vocês, por que será que aqui no Nordeste nós temos um número tão grande de acidentes fatais com choque elétrico? O que é que vocês acham aí? Pronto, professor. Como eu sou um cara que gosta de participar, é assim. Aqui no Nordeste, muitas vezes não existe, pouca gente é membro ou participa da CIPA. Pouca gente é membro ou participa da CIPA. Entendi. No Sul, no Sudeste, como tem um número muito grande de empresas, então a CIPA é presente e as pessoas que são membros da CIPA faz questão de valorizar aquele posto, porque sabe que ali também, além dele estar protegendo o colega de trabalho contra o acidente, ele também está garantindo uma estabilidade de emprego. Aí, aqui não tem muito isso. Eu sei de situações em que pessoas fazem curso online para adquirir uma ANR e a coisa é muito simples de fazer, fica certificado com nota 10, mas o conhecimento? Entendi. Mas alguém tem alguma opinião sobre esse número de acidentes aqui no Nordeste? Professor, o que é CIPA mesmo? Que eu não recordo. CIPA é a sigla de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? A maioria das empresas
elas constituem uma CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para, digamos, eu não lembro agora, mas existe um número mínimo de funcionários que a empresa tem que construir a CIPA para cuidar das questões de segurança. Tá, Lucas? Obrigado. Nada. E aí, pessoal, alguma opinião sobre essa situação? Eu vou... Vamos lá. A Elson pode falar, depois o José fala, tá certo? Valdenor, a Elson vai falar agora. Vendo, né, pelo meu lado, falta de reciclagem, Certo. isso acontece muito também nos acidentes. Eu fiz o curso no Senai com 15 anos de idade, foi ajustador mecânico, Sim. depois fiz a parte de fresagem, né? Sim. Depois que eu terminei, eu fiz o curso de eletricidade Coisa e boa. parei no tempo. Por Entendi. quê? Eu fiz a parte de eletricidade só porque é para ter só um pouco de entendimento do que era a parte da energia. Como eu trabalhava na época, eu comecei a trabalhar na época com parabólica, aqui em Petrolina, então não tinha muito, né, essa história de estar fazendo um serviço de elétrica, puxando fiação, essas coisas. Foi para mais um conhecimento, mas fiquei parado no tempo. Não fiz reciclagem, entendeu? Mas, Entendi, meu assim, jovem. eu tinha o maior cuidado quando comecei a trabalhar com a parte de automação, segurança eletrônica também, né? Eu trabalho. Que é cerca Certo. elétrica, que aí precisou um motor de portão elétrico, que precisava fazer a parte de instalação elétrica. Eu tinha já um pouco da base, né? Mas eu parei no Entendi. tempo, não fiz a reciclagem, não ia fazer um curso para poder, né, renovar. Aí, isso também acontece muito, né? Com a gente fica, Acontece, com certeza. entendeu? Com certeza. Isso é Entendi. uma causa, entendeu? Reciclagem, que a gente não faz para ter, né, o entendimento que precisa ter segurança, né? Ok, entendi. José Ferreira, você queria falar um pouquinho? Fique à vontade. Só vou dar a minha opinião, que é o que eu acho que eu sei aqui, entendeu? Que acontece aqui do lado do Nordeste. A gente trabalha aqui nem lá de Pernambuco também. Questão, professor, tem muitas pessoas que têm autoconfiança e você pode prever que os acidentes acontecem mais final de turno ou então em vésperas de Natal, véspera de feriado, final de semana. Aí é sempre, e no, Entendi. no meu entendimento, as pessoas aí, agilidade nas que eles começam mais pressa. E não é falta assim, pelo menos aqui na empresa que a gente trabalha, não é falta de reciclagem, não, que Entendi. todo mundo é reciclado no tempo certo. E, e também tem muita gente aí que trabalha mais nessa área, né? Aí a questão também, professor, é assim, ó, que tem muita gente aí que ele é autoconfiante no que faz, né? Que eu trabalho. Isso. Aí deixa de usar os seus EPI e SPCs adequados, que é na área, que diz, não, é rapidinho, vou fazer ali e pronto. Aí acontece os acidentes, entendeu? E muitas pessoas aqui que é teimoso, né? Cabeça dura, tem muitas pessoas velhas aí que não, só porque a gente são mais novos na área, não escuta não o que a gente fala não. A gente quer proteger ele, mas eles não escutam a É gente não, viu, teimoso, né? professor? É teimoso. A teimosia é Professor, bronca. Pode falar, só estou no ouvidos. resumindo o que a galera já falou aí, eu acredito em três coisas, que é a imperícia, a imprudência e a falta de fiscalização. Eu acredito nisso. Veja, assim, todos vocês, o que falaram aí, eles se complementam, tá certo? Mas Francisco tá querendo falar, Francisco Linar. Vou deixar ele falar aqui e depois eu coloco minha opinião. Francisco, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, eu acho que também a falta de conhecimento técnico, né?
Às vezes, muita gente sabe o básico de trabalhar com eletricidade e já acha que pode montar uma empresa, uma pequena empresa, e sem ter os cuidados básicos, né? Você sabe montar uma tomada, instalar um chuveiro, já se acha um profissional e não tem os cuidados necessários de um aprendizado, de um curso, de um estudo. Eu acho que é uma das coisas que ajuda também, né, nesse número de mortes. Perfeito, perfeito. Vejam, vocês trouxeram aí pontos bem importantes, bem interessantes, né? Pontos como autoconfiança, falta de reciclagem, né? A questão de pessoas inexperientes, né? Ou pessoas que vão, pessoas que ficam, que vão tentar entrar no mercado sem ter o conhecimento adequado. Todos esses elementos, logicamente, eles somam e fazem parte desse cenário. E existe um outro cenário, pessoal, que, assim, o cenário que vocês colocaram, ele está associado muito à vivência dentro da empresa, né? Ou seja, ao que ocorre dentro da empresa. Mas vejam, vou voltar aqui para o gráfico, se vocês olharem o gráfico, nós temos aqui, ó, região norte, 52 mortes, tá? Vamos voltar aqui, a região centro-oeste, nós temos 65 mortes. Região nordeste, 287 mortes, tá? Aqui, eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver um pouquinho melhor esses números aqui. Nós temos aqui, ó, uma distribuição bem homogênea, tá? Ó, Bahia com 57, Pernambuco com 51, são mortes, tá, pessoal? 51, Paraíba 33, Ceará 42, Maranhão 28. Vejam que você tem uma distribuição bem grande aqui. E associado a tudo isso que vocês falaram aí, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês um outro dado importante que é para a gente botar a lenha nessa fogueira, tá? Deixa eu só mostrar aqui o número de acidentes fatais por ano. Tem causas aqui. A maior parte dos acidentes, tá certo? Aqui, ó, por localidade. Vejam que coisa interessante, que é para a gente botar lenha nessa fogueira, nessa discussão, tá? Vejam o número aqui, como é grande, e vejam onde acontece. Residência unifamiliar, ou seja, residência onde tem uma só família. Sítios, chácaras, fazendas, apartamentos. De forma bem resumida, pessoal, a maior parte das mortes por choque elétrico ocorrem dentro das residências, onde você mora, onde as pessoas moravam, tá? Vem em segundo lugar, né, olhando aqui no gráfico, em segundo lugar você tem aqui, ó, rede aérea de distribuição, em segundo lugar. Então, o lugar mais perigoso dentro de casa. O segundo lugar mais perigoso, próximo às redes de distribuição de energia. E aí nós temos outras situações, né? Comércio pequeno, área urbana, área rural. Observe que a área rural sobe um pouquinho. Então, ó, vocês imaginam que os acidentes por choque elétrico, ele realmente ocorre muitas vezes por falta de conhecimento, tá? Confiança demais. Como assim confiança demais e falta de conhecimento? Vejam só, quantas pessoas, aí vou falar, e as mulheres podem contribuir também, mulheres, por exemplo, terminam de tomar banho e estando lá descalça, no banheiro, ainda com o corpo úmido, pega um secador de cabelo ou uma chapinha e vai secar o cabelo, tá? Ou ainda, mesmo não estando com o corpo úmido, vai passar a roupa de casa, com ferro de passar, está fazendo calor, então pega o ferro de passar e fica descalço, né, o pezinho no chão, porque dá aquela relaxada,
e vai passando roupa com os pés descalços. Então, vejam que é um nível de exposição, aí só estou colocando exemplos aqui, como eu disse, as mulheres do grupo podem contribuir aí, tá, pessoal? É um nível de exposição que aumenta em muito o risco de choque elétrico e, consequentemente, o choque elétrico. Tá? Eu tenho um conhecimento de um professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco que morreu em casa, ligando o laptop, né, através de um estabilizador. Ele foi ligar o estabilizador estava com a falha, e quando ele tocou no estabilizador, ele levou um choque e foi fatal para ele. Então, uma pessoa instruída, né, com alto grau de formação, mas morreu devido a um choque elétrico dentro de casa. Por essas situações, você se sente dentro de casa muito, muito confortável. Muito confortável. Perfeito. Maria Luísa está colocando aqui, ó, ir limpar a casa e jogar água sem retirar os eletrodomésticos da tomada, com certeza, né? Você vai ter que lavar a casa, lá na cozinha que tem geladeira, ou próximo da área de serviço que tem máquina de lavar, ou fogão que acende, né? Com um acendedorzinho lá, para fazer a limpeza, fazer a limpeza e a manutenção básica desses equipamentos, você precisa desligar da tomada. E existe, pessoal, um outro ponto muito importante nesse cenário. Que ponto importante é esse? Vejam, vocês sabem melhor do que eu que a maioria das casas, casa, tá? Não estou falando de apartamento. A maioria das casas, elas só tem um disjuntor. Não tem 2 disjuntores, não tem 3 disjuntores, não tem 3, 4, 5, tem um disjuntor. É o disjuntor geral que desliga a casa toda e que religa a casa toda. E também a presença de dispositivos de proteção como interruptor diferencial residual, conhecido como DR, ou a própria existência, ou melhor, a falta do aterramento, são problemas muito comuns nas residências onde a gente passa. Eu já vi várias, né? Já morei em casas que têm esse perfil, alguns parentes meus moram em casa que tem esse perfil, né? Ou seja, você tem uma casa que tem um disjuntor, não tem DR, não tem aterramento, e as pessoas transitam lá, vão usando geladeira, chuveiro elétrico, televisão, esses equipamentos que você tem muito contato, e você não tem o mínimo previsto para garantir a segurança na operação desses equipamentos. Então, vocês imaginam esse cenário. Mas tudo isso, José Ferreira está dizendo que a casa dele é assim. Não se sinta, você não é o único, tá? Mas, assim, existe um cenário, pessoal, um cenário que é muito interessante, que, na verdade, ele se soma e justifica tal situação. Falta de poder aquisitivo, tá? Falando de forma genérica, existem exceções, claro, mas a falta de poder aquisitivo acaba colocando em segundo plano a segurança. Existem exceções, tá? E aí, logicamente, vocês podem contribuir aí. Mas, assim, a maioria das casas que eu conheço só tem um disjuntor. DR, aterramento, tem não. Tomada de 3 pinos, tem. Tem um fase de um lado, neutro do outro, e o pino de terra está lá sobrando. Ou, como se diz na gíria, né? Está lá de graça. Né? Maria Luísa trouxe uma informação aqui para a gente. Ó, um acidente aqui na zona rural aconteceu, pois uma fiação que estava baixa tocou o teto de uma van de transporte, que estava parada para a saída de um passageiro. E um outro tocou na barra de ferro superior e foi eletrocutado indo a óbito. Pois é. São situações, né? Aí já é dentro da rede de distribuição ou a ligação de uma casa que foi mal feita. Então, vocês imaginam, pessoal, o seguinte, quando a gente fala de segurança, tudo que vocês falaram aí, né, é verdade.
a pessoa se sentir seguro demais, a pessoa não se reciclar. No caso de empresa, né? Uma CIPA mal elaborada, ou seja, uma CIPA que serve só para fazer, como diz, para inglês ver, né? Uma CIPA só para inglês ver. Ou seja, tem a CIPA de nome e tal, mas a atuação que é bom também não tem. Então, todos esses cenários, eles corroboram para o aumento de acidentes elétricos. E aí, né, diante nessa nossa palestra inicial, nessa nossa conversa inicial, é que surge, tá, a ideia da NR10, tá? Que é para vocês entenderem. A NR10 é uma norma regulamentadora. Maílson Arthur está colocando uma observação aqui. Ó. Já peguei casos onde o cliente tinha apenas o disjuntor de entrada e estava desarmando. Ele foi lá, amarrou com arame para não desabar mais. Resultado, o curto passou para a rede e abriu o elo do tráfego. Caramba! Pois é. Ok, Maria Luísa, eu vou tentar fazer aqui, tá? A gente vai estar adiantando um pouquinho, mas eu falo sim, tá? Pois é, existem situações como essa, porque essa que o Maílson colocou, ele é interessante por quê? Porque as pessoas acham que o disjuntor está desarmando, porque o disjuntor com defeito. Pode ser o disjuntor com defeito? Claro que pode. Mas eu tenho que diagnosticar isso. Eu preciso medir corrente, verificar como é que isso vai acontecer, o que é que está acontecendo, para entender se está havendo uma sobrecarga e o disjuntor está atuando corretamente, e eu preciso agir na sobrecarga, ou se o disjuntor está com defeito. Em geral, são raros os casos em que o disjuntor apresenta defeito. Tá? A Maria Luísa, ela está perguntando aqui o seguinte: gostaria que explicasse sobre a necessidade de instalação de disjuntores. Perfeito. Bom, eu vou adiantar, tá? Vocês vão ver isso em instalações elétricas prediais. Mas veja, numa residência, o ideal é que os disjuntores, né, a presença dos disjuntores, Maria Luísa, eles identificam os circuitos. O ideal é que você separe os circuitos por funcionalidade ou por potência, tá? Funcionalidade. Vamos ter um circuito de iluminação. Então, tem um disjuntor que é exclusivo do circuito de iluminação. Tomadas. A gente separa as tomadas, no mínimo, em dois tipos. As tomadas de uso geral, por exemplo, as tomadas da sala, uma tomada que está lá no terraço, uma tomada que está lá no quarto, para você ligar o ventilador, o ar-condicionado, a gente chama essas tomadas de uso geral. Então, essas tomadas, quando a gente faz um projeto, a gente agrupa essas tomadas num circuito, que é tomadas de uso geral, carinhosamente apelidado de TUG, tomada de uso geral. Também colocamos mais circuitos por potência. Então, por exemplo, chuveiro elétrico merece um circuito exclusivo, devido à potência dele. Então, cada circuito terá que ter o seu disjuntor. Cada circuito deverá ter uma fase que sai do disjuntor e um neutro que vai alimentar aquele circuito. Os neutros também são separados. Cada circuito, um neutro específico. Nada de usar o mesmo neutro para todos os circuitos. Então, no quadro de distribuição, se tiver 2 circuitos, de cada disjuntor vai sair um condutor fase, circuito A, circuito B, e da barra de neutro devem sair também 2 cabos. O cabo de neutro para o circuito A, e o barra de neutro e o condutor neutro para o circuito B, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando a gente fala que não tem divisão por circuito, aí o que acontece? Como não tem divisão por circuito, qual é o problema que isso acarreta? Vamos organizar a nossa ideia, mas, de novo, eu estou me adiantando. Quando eu divido por circuitos, eu posso utilizar disjuntores de menor capacidade de corrente, de forma que, diante de um curto-circuito num bocal da sala, da cozinha, eu desligo só a iluminação, as tomadas ficam funcionando. Da mesma forma, se houver um curto-circuito numa tomada, eu posso desligar só as tomadas e a iluminação continua funcionando normal. Você vai investigar o problema sem ficar sem energia dentro de casa. Tá? Então, eu preciso ter disjuntores, porque cada disjuntor vai estar protegendo os cabos de um determinado circuito. Circuito de iluminação, circuito de tomada, circuito do chuveiro elétrico, circuito
das tomadas de uso específico da cozinha, tomada, circuito para o ar-condicionado e assim sucessivamente. Cada circuito, um disjuntor. Cada circuito, um condutor fase e o neutro. Condutor fase e o neutro, assim sucessivamente. Você entendeu, Maria? Ok. O senhor, explicando, o senhor disse que tem tomada, dois tipos de tomadas de uso geral, que intitulado de TUG, e o senhor citou outro tipo? Tomada de uso específico, TUI. E exemplos de tomada de uso específico? É para alguma máquina específica? Tomada de uso específico, nós podemos, a gente dar esse nome, por exemplo, chuveiro, apesar de não ser ligado numa tomada mais, chuveiro não deve ser ligado numa tomada, deve ter ligação direta, né? No projeto, a gente coloca lá como sendo uma tomada de uso específico, tá? Na área de serviço, eu tenho máquina de lavar, eu tenho na cozinha geladeira, eu coloco essas tomadas no grupo das tomadas de uso específico. Forno de micro-ondas. Perfeito. Tomada de uso específico, tá? Professor, eu particularmente eu levo em consideração a corrente. Passou de 10 amperes, eu coloco como tomada específica. Veja, existem várias linhas de projeto, tá? A gente normalmente pode usar o seguinte raciocínio como critério para que nós possamos dividir os circuitos. Normalmente, uma divisão de circuito, a gente faz o seguinte: se o circuito tem uma corrente, né, de projeto menor ou igual a 10 amperes, é um circuito que daria uma potência de 2.200 VA, tá? 10 amperes vezes 220 volts é 2.200 VA. Qualquer equipamento que solicite sozinho ou em conjunto com outros equipamentos uma corrente maior do que 10 amperes merece circuitos separados, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem um aparelho de ar-condicionado que não solicita 10 amperes, mas se você colocar dois ar-condicionados no mesmo circuito, a corrente pode ultrapassar. Então, o que se recomenda? Um circuito para o ar-condicionado 1, outro circuito para o ar-condicionado 2, tá? Juntamente com essa questão dos disjuntores, que a Maria Luísa perguntou, vem aí a questão do DR, tá? O DR é um dispositivo que protege contra choque elétrico direto. O que é choque elétrico direto? Choque elétrico direto é quando você, intencionalmente ou acidentalmente, toca no condutor dito vivo, no condutor fase. Então, por exemplo, se você pegar um prego e enfiar no borne da tomada, onde deve entrar o plug, e você colocou um prego lá. Isso a gente chama choque por contato direto. Quando a instalação elétrica tem o DR, e você faz isso, o DR desliga tão rapidamente que você nem sabe, né, você nem sente o choque elétrico, porque o DR ele é muito rápido, tá? Se não tem o DR, você coloca o prego na tomada, acidentalmente ou não, isso acontece com crianças, tá? Você vai ser submetido a um choque elétrico, você vai morrer, porque o disjuntor não vai perceber que tem uma pessoa levando choque, não. Disjuntor não protege contra choque elétrico. Disjuntor só protege contra curtos-circuitos e sobrecargas. Quem vai proteger contra choque elétrico é o DR. Choque elétrico de contato direto. O que é contato direto? É quando você coloca lá, você entra em contato direto, aqui está o condutor fase, e você, por algum motivo, tocou nele. Contato direto. O DR vai desligar e você não vai levar choque elétrico, tá? É preciso ter em casa o aterramento. Hoje, vejam o elemento importante, tá? Veja que elemento importante. O aterramento, ele é obrigatório a sua existência, obrigatória a sua instalação. Tanto é que nós temos hoje a tomada de 3 pinos, que o pino central deveria estar ligado no condutor de aterramento. Infelizmente, na maioria das casas, as pessoas mudaram a tomada
de 2 pinos para 3 pinos, mas continuam utilizando ela como sendo de 2 pinos, porque o terra não existe. Tá? E aí o que acontece? Qual é a função do terra? O terra, ele vai proteger o usuário contra contatos indiretos, tá? Contra contatos indiretos. O que é um contato indireto? Então, por exemplo, você vai abrir a porta da geladeira e, por algum motivo, o condutor fase que alimenta a geladeira entrou em contato com a parte metálica, chamada de carcaça da geladeira. Tá? E aí o que acontece? Quando você pega na porta, você está em casa, está descalço, está naquele momento de relax, tá? Momento de relax, você vai lá pegar uma água na geladeira. Quando você toca na geladeira, tá? O que é que vai acontecer? Em princípio, se não houver o aterramento, você vai levar o choque elétrico. Mas vejam, aí vejam o cenário, a gente começa a misturar as coisas. Quando mistura, fica melhor ainda. Se você tem um DR na sua casa e a geladeira é aterrada, ou seja, o terceiro pino lá tem o condutor de aterramento, se ocorrer essa fuga do fase para a carcaça, o DR já vai desligar. O DR vai desligar. E aí, o que acontece, pessoal? Vejam, um conceito ele é muito importante. Por quê? Dependendo de como você interpreta esse conceito, você pode tomar o caminho correto ou tomar o caminho errado. Então, por exemplo, muita gente diz assim, minha geladeira está dando choque. Aí as pessoas dizem, está dando choque porque não tem o aterramento. Essa visão é errada, tá? A geladeira está dando choque porque a geladeira está com defeito. Ok? A geladeira dá choque, o computador dá choque, o chuveiro dá choque, um equipamento qualquer dá choque, se ele estiver com defeito. Professor? Então, o que acontece? O que acontece? O aparelho dá choque quando ele está com defeito. Professor, e onde é que entra o aterramento nessa história? O aterramento é a prevenção, tá? Ou seja, eu aterro o meu equipamento, porque se algum dia ele apresentar uma falha na isolação do motor elétrico, dos cabos que alimentam o motor elétrico, o que é que vai acontecer? Existindo DR, vai desligar. Não existindo DR, como está aterrado, a pessoa não vai ter a sensação do choque elétrico. Mas esse defeito ele pode ir crescendo, 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 até ocorrer um curto-circuito. E aí o disjuntor vai desligar porque houve um curto-circuito. Nelismar, você queria falar alguma coisa, eu não deixei. Pode falar agora. Professor, também tem um modelo de aterramento que, no caso, desarmaria o disjuntor, entendeu? Que é interligar o aterramento com o neutro antes de qualquer carga, que aí, no caso de fuga de corrente, fecharia o curto, entendeu? Aí desarmaria o disjuntor. Só que aí tem as vantagens também, tem as desvantagens, né? Cada um tem sua forma de pensar, mas nesse caso aí desarmaria o disjuntor. Ok. Veja, Nelismar, aí é onde está o X da questão. Tá. A NBR 5410, ela define 5 tipos de aterramento, tá? Uma sopinha de letras, mas depois vocês vão mergulhar mais nisso, tá? Deixa eu te dizer. Eu vou falar aqui do tipo de aterramento que é e deve ser utilizado nas nossas residências. É o chamado TNS. Terra, neutro, separado. Opa! TNS. Terra, neutro, separado. De novo, nós precisamos alinhar o conceito. O que é terra, neutro, separado? Esse sistema é definido na NBR 5410 e diz que, na origem,
até o terra, o condutor terra e o condutor neutro são ligados no mesmo ponto de aterramento. Ok? Então, em princípio, o TNS, que é o sistema que deve ser adotado nas nossas residências genericamente, tá? Inclusive nos condomínios, nos edifícios, a norma da CELP exige que, se for em baixa tensão, TNS. E o que é o sistema TNS? É um sistema onde o terra e o neutro têm origem no mesmo ponto. Eu lembro que, numa das minhas aulas de eletricidade, eu disse, olha, no gerador monofásico, o neutro é o condutor que eu aterrei. Então, o neutro que você tem, ele é aterrado, ok? Então, o que acontece? O aterramento deve ser usado na nossa casa na origem. Onde é a origem? A entrada de energia. E aí vocês devem lembrar que o medidor de energia, que é a CELP, o Coelba, acho que tem gente que mora aqui na Bahia, coloca Professor? lá na entrada, um momentinho, Maílson, na entrada, o neutro é aterrado ali, ó, o neutro é aterrado, tá? Pode falar, Maílson. Não, era justamente aí o que o professor falou que eu ia falar, porque, tipo, o neutro ele já é conectado ao aterramento na entrada do medidor, do Exatamente. padrão. Isso. Tá? Exatamente isso. E aí o que acontece? Quando você faz o aterramento dentro de casa, né, faz o aterramento dentro do seu terreno, tá? Você pode e deve, no quadro de distribuição, ou na entrada de energia, no quadro principal de energia, interligar o neutro com o terra. Mas veja, isso não garante a atuação do disjuntor. Por quê? Veja, se você tiver o que a gente chama de contato franco, o que é um contato franco? Vou dar um exemplo, tá? Você pegar o condutor fase, decapa o condutor, tá lá o fio, e você encosta ele no terra. Isso é um contato franco, tá? O terra, o fase com o terra. Isso vai dar um curto-circuito e o disjuntor vai desarmar. Qual é o problema do mau contato? Veja, qual é o problema do mau contato numa geladeira, no micro-ondas, em outros equipamentos, numa máquina de lavar? Qual é o problema? Esse contato não é franco. Como assim não é franco? Veja, eu vou pegar um exemplo de um ferro elétrico, para ficar mais claro. O cabo do ferro elétrico, principalmente na parte onde está lá, entre o cabo e o cabo, entre o cabo que você segura o ferro e o cabo elétrico, tá? Ali, normalmente, você tem um movimento, tá? Nesse movimento, juntamente com a corrente elétrica que passa ali, gera calor. E o isolante, ele começa a carbonizar. Ele começa a se queimar. Quando o isolante começa a carbonizar, ou começa a ficar todo rachadinho, ele vai perdendo. Veja, ele vai perdendo. Ele não perde. Ele vai perdendo a capacidade de isolação. Então, o que acontece? Aquele isolante que começa a carbonizar, começa a queimar, ele começa a conduzir corrente elétrica. Então, ele conduz corrente elétrica a ponto de proporcionar o choque elétrico, mas não a ponto de causar um curto-circuito. Então, o disjuntor, ele não percebe. O disjuntor só vai perceber quando o isolante for carbonizando, vai saindo, vai carbonizando, aí o condutor aparece. E aí, quando ele aparece e toca na parte aterrada do ferro, causa um curto-circuito e desliga o disjuntor. Ok? Tá claro isso? Então, às vezes, o choque elétrico ele é ocasionado por um cabo que foi raspado, tá rachado e tá molhado. E aquele rachado e molhado, ele é suficiente para causar um choque, mas insuficiente para causar um curto-circuito. Então, a pessoa pode ser eletrocutada, mas não causar um curto-circuito nunca. Tá claro isso para vocês? Ou compliquei demais? E aumentei demais a história nesse conjunto? Um silêncio. Acho que ficou claro para mim. Uma pergunta, por exemplo, na tomada aqui do meu computador, no que eu estou usando nesse momento, tem a entrada lá do Terra, que eu acredito não está
aterrado, porque geralmente fica um fio por fora, por dentro, enfim, não importa, não é isso. É que meu PC antigo era um pouco velho e eu tomava uns choques com ele. Antigamente, quando eu ia mover de lugar, mesmo em estado conectado, eu movia só o gabinete, então às vezes tomava um choque, muito raramente. E eu Certo. pensei que era porque o computador era velho. Eu falei, não, esse computador é velho, deve ser isso mesmo. Aí, esse ano, e principalmente acho que começo desse ano, eu comprei outro. E esse dia, acho que faz um mês ou dois que eu comprei, eu tomei um choque nele. Aí eu fiquei assim meio relutante. Ué, aí deve ter, tem. Não é um computador então, deve ser a tomada. Aí o senhor acabou de falar, nesse stand, que necessariamente ou não, não é que não tem aterramento. O choque pode ocasionar por não ter aterramento. Pode ser que o aparelho esteja com defeito. Foi isso que você Isso. falou. Então quer dizer É que possível. o aparelho está com defeito ou não tem aterramento? Obviamente, eu acho que não tem aterramento. Eu vou verificar com minha mãe, que provavelmente não acha. O único que eu tenho Isso. certeza que tem aterramento é o micro-ondas, que eu acho, eu tô falando muita merda, me desculpe se eu estiver falando isso, que eu sou muito ignorante na área de eletrônica. Não, a gente estamos aprendendo juntos, Bruno. Fique tranquilo. Mas eu acho que não tem. Eu não confio, não. Vou dizer o senhor. Perfeito. Veja, eu vou fazer um parênteses aqui, até porque a hora está passando rápido, já são 8 horas, né? Mas vejam, pessoal, existem diversos cenários interessantes. Eu vou falar algo que, se quem faz feira já deve ter percebido. Você chega no supermercado, normalmente tem aqueles sacos, não tem aqueles sacos que você roda para você colocar fruta, verdura, né? Tem aquele, normalmente é um rolo, né? Se você prestar, eu acho que vocês já prestaram atenção, vocês são muito ligados, eu sei disso, mas quem não prestou atenção, próxima vez que for no supermercado, observe. Quando você puxa aquele saco que corta, se você aproximar seu braço, você vai perceber que você sente os pelos do braço, tá? Sendo atraídos por aquele saco, tá? Aquilo aí a gente chama de energia estática, e é um problema sério, tá? Aí você vai dizer, professor, o que é que tem a ver choque elétrico com aquele saco do supermercado? Tem tudo, tudo a ver. Veja, a maioria dos computadores que nós utilizamos, ele utiliza um sistema de armazenamento que é chamado de HD, né, que é um disco rígido ou disco duro, HD é hard disk, disco duro, e ele gira dentro de um recipiente hermeticamente fechado, que não entra poeira nem nada, mas ele gira numa velocidade relativamente grande, tá? E aí o que acontece? Esse equipamento, quando ele gira, mesmo não tendo contato externo, ele produz energia estática, que é essa mesma energia que a gente sente no saco plástico que você desenrola lá no supermercado. Tá? Então, ele gera energia estática. Essa energia estática, ela precisa ser escoada. E ela vai ser escoada para onde? Para o terra. Ok? Então, o que acontece? Veja, casos particulares. Existem muitos casos particulares. Tá? Eu estava falando antes do genérico. O que acontece com o computador? O computador, ele precisa ser aterrado, porque o aterramento do computador ele tem duas funções. Uma função funcional. Para ele funcionar bem e não apresentar defeitos, eu preciso do aterramento. Tá? Isso faz parte do funcionamento dele. Para quê? Para escoar, entre outras coisas, a energia estática gerada pelo giro do HD que tem dentro do computador. Então, o que acontece? Quando você não tem o aterramento adequado, tá? O que é que pode acontecer? Durante o próprio funcionamento, a energia estática produzida pelo HD, ele pode fazer com que a carcaça do computador fique eletrizada. Então, você toca na carcaça, você tem a sensação de choque elétrico, mas toca de novo, não sente. Por quê? Porque você acabou de descarregar a energia estática que estava acumulada na carcaça. Ok? Então, é um caso particular. Mas, de qualquer forma, eu preciso do aterramento no computador, porque o aterramento é um perfil funcional e também tem um perfil de segurança. Ok? Lucas? Ok, obrigado, professor. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Pode deixar comigo. Tranquilo. Aproveite e faça o aterramento na sua casa. Diga, William. Boa noite, meu querido.
Me tirou uma dúvida, cara. Então, eu tenho um aterramento aqui em casa, nas tomadas, para o ar-condicionado, aterramento lá do disjuntor geral, do sistema solar. E aí, toda vez que a minha esposa cozinha leite, que derrama leite no fogão elétrico, ele fica dando um choque no botão. E sendo que as tomadas são todas aterradas, entendeu? Isso é o quê? Um defeito do próprio sistema do fogão? O que poderia ser? Veja, o fogão, esse seu fogão tem aqueles acendedores, né? Você aperta o botãozinho e sai a centelha para acender a boca do fogo, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Na verdade, veja, o que acontece? O ideal é você tentar evitar que a água caia no fogão, porque o fogão ele tem uma bobina que gera alta tensão, tá certo? Para fazer aquela centelha ali, eu preciso de uma tensão em torno de 2.300, 3.000 volts. Então, quando você aperta o botão ali, aquela centelha ali indica que você está produzindo ali uma tensão em torno de acima de 1.000 volts, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma tensão tão alta, e você molhou ali aquela região ali, você vai ter a sensação de choque elétrico, mesmo com o aterramento, porque a tensão está muito alta, tá? Porém, pode acontecer também, que aí é um outro problema. Veja, vamos a mais uma particularidade, que o fogão, o cabo de aterramento do fogão pode não estar conectado, tá? Ou está conectado num ponto em que não aterra a carcaça toda. Então, são diversos cenários. Então, assim, eu já vi problemas de choque elétrico, você tem o cabo de aterramento, só que o cabo de aterramento chega no fogão, e como assim, o fogão ele fica no ambiente úmido, com gordura, a gordura se impregna lá no ponto de conexão e acaba isolando terra da carcaça do fogão. Então, é por verificar, tem o aterramento? Show de bola. Verificar se existe continuidade entre o pino central, que é o pino do aterramento, e a carcaça do equipamento, tá? Para evitar que haja um choque elétrico. Então, preciso verificar essa continuidade. Ok, William? Ok, professor. Muito obrigado. Tranquilo. Bom, vamos falar agora de NR10. Eu falei dos problemas, né? Mostrei para vocês aí essa questão do índice de acidentes elétricos com mortes fatais. Eu vou postar esse anuário no AVA, tá, pessoal? Quem quiser baixar ele depois, vai poder baixar para olhar com mais detalhes as informações que a Bacopel colocou. Vamos falar um pouquinho de NR10, senão a gente termina das 9 horas e a gente não fala sobre NR10. Veja, o que é a NR10? A NR10, pessoal, é a norma regulamentadora para trabalhadores do setor elétrico, tá? Mas não só do setor elétrico, quem trabalha no setor elétrico e nas vizinhanças, nas circunvizinhanças, tá? Eu coloquei aqui, na nossa apresentação, uma pequena linha do tempo. Então, eu diria para vocês que a NR10, ela é relativamente nova. Então, ó, aqui nesse retângulo aqui, nós temos o seguinte, ela foi editada pela primeira vez pela portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, em 8 de junho de 78. Então, ela é um pouquinho mais nova que eu. Zé Ferreira, faça isso não, Zé Ferreira. Não manda que ela botar um prego no chão, não, que isso não é aterramento, não, viu? Por favor. Então, vejam, a criação da NR10, tá? Ela foi editada por essa portaria, a de 3.214, de 8 de junho de 78, e tinha o título de Instalações e Serviços de Eletricidade, tá? E ela foi, de maneira regulamentar, ela surgiu de maneira regulamentar os artigos 179 a 181 da CLT, tá? Conforme redação da Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, que alterou o capítulo 5 da Segurança e da Medicina do Trabalho, tá? Que é justamente o capítulo da consolidação das leis trabalhistas que rege a questão da segurança. Então, vejam, a NR10 ela é uma norma recente,
tá? Ela é uma norma recente. 78, diria que é uma norma recente. Essa norma, pessoal, ela se começou a se trabalhar nela, a se pensar nela, tá? Quando, devido ao número de acidentes na área elétrica, tá? E em comparação com leis internacionais. Então, o que acontece? Ela foi criada pela primeira vez em 78. A ideia inicial, vejam que coisa interessante, coisas do Brasil, era que essa norma fosse revisada a cada 2 anos. Porém, a primeira revisão dela ocorreu em 1983. Então, a primeira revisão, ela foi colocada em 6 de junho de 83. Então, veja, ela foi criada em 78 e só foi revisitada em 1983. Nessa época, alguns de vocês já eram nascidos. Bom, qual o problema? A partir da década de 90, veja, de 83 a gente já está pulando para 90. Então, de 83 a 90, eu diria que a NR10 ficou lá no limbo, esquecidinha. Então, a partir da década de 90, detectou-se a necessidade de nova atualização da NR10, em razão da transformação organizacional do trabalho, ocorrida no setor elétrico, em especial em 1998, quando se iniciou o processo de privatização do setor elétrico. Então, em 98, se começou a privatização da CELP aqui em Pernambuco, da Empresa de Energia Elétrica da Bahia, e assim sucessivamente, houve a privatização. E nisso chegaram várias empresas de fora, e aí se começou a pensar, opa, é preciso fazer uma nova revisão. E aí o que acontece? No ano de 2000, veja, essa discussão surgiu em 98, mas no ano de 2000 foi criado o grupo técnico chamado GT-NR10, por essa portaria aqui. E aí, ó, esse grupo técnico, tá? Ele foi criado devido ao aumento do número de acidentes, tá? Aumento do número de acidentes de trabalho, tá? E a necessidade de revisão da NR10, que foi relatado nessa reunião aqui, ó, 13ª reunião ordinária da CTPP, que foi realizada em 11 de dezembro de 1997. E aí o que acontece? Nessa criação, né, houve a criação pela portaria CIP, 9 de fevereiro de 2000, do grupo técnico para a elaboração de proposta de revisão da norma. Então, vejam, em 98 se começou a discutir, em 2000 se criou um grupo técnico, vejam, 2 anos se passaram, se criou um grupo técnico para se pensar na revisão da norma. E aí, deixa eu voltar aqui. Nós tivemos a publicação da segunda revisão, veja, a segunda revisão da norma ocorreu em 2004. Então, veja, 83, 93, 2003. 21 anos depois da primeira revisão, foi feita a segunda revisão da NR10. E aí, ó, nessa portaria, tá? O texto base aqui foi colocado, né? Foi colocado em consulta pública em 28 de março de 2002 e só em 2004, quando foi alcançado o consenso para a quase totalidade da norma, exceto esse item aqui, 10.7.3, que foi decidido, então, pelo Ministério do Trabalho. E aí, o que acontece? Ela foi publicada, tá? Ela foi publicada em 7 de dezembro de 2004. Vejam, eu atuo, né? Eu comecei meu primeiro curso de eletricidade foi no Senai, em 1998, tá? E eu confesso a vocês que a NR10 só chamou a atenção a partir deste ano que eu estou colocando aqui, de 2004. Até 2004, praticamente ninguém falava de NR10, ninguém falava de segurança no setor elétrico. Falava, sim, né, quem era da área de segurança falava, mas não existia uma norma regulamentadora que permitisse o efetivo, né, ou seja, o que fazer do ponto de vista de segurança. Então, ó,
Observe como as coisas acontecem. E também, nesse mesmo ano, se colocou a Comissão Permanente, Comissão Permanente Nacional sobre Segurança e Energia Elétrica, com essa sigla bem grande aqui, CPNSEE, tá? Então, vejam como as coisas demoram, né, no tocante à segurança e a dificuldade de implementação. Então, em 2004, tá, pessoal? Em 2004 começou com essa nova revisão da norma, se começou a pressão em cima das empresas, dos diversos setores da economia, para que tivessem pessoas capacitadas e treinadas na NR10, para que os serviços elétricos fossem feitos com maior segurança. Então, ó, a segunda revisão. Aí vejam, tivemos uma terceira revisão, agora já com tempo um pouco menor, mas, né, daqui para cá foi 21 anos, daqui para cá, de 2004 para 2016, tá? Nós temos o quê? Nós temos, de 2004 para 2014, 10 anos, 12 anos se passaram. E aí nós tivemos uma revisão em 6 de março de 2016. Essa foi a terceira modificação. Então, desde 78, agora, em 2016, nós tivemos uma terceira modificação. José Ferreira, fique à vontade, pode falar. Não, professor, foi sem querer aqui. Tranquilo. Mas a contribuição é sempre bem-vinda, viu? Não está atrapalhando, não. Então, ó, a terceira revisão ocorreu em 2016. Então, de 78 para 2016, apenas 3 revisões nessa norma. E aí, o que acontece? Agora, nós tivemos a quarta revisão. A quarta revisão ocorreu, ó, em 30 de julho de 2019. Ou seja, ela está bem recente, né? Uma modificação bem recente. E aí, o que acontece? Essa modificação, ela trouxe pontos, ou melhor, ela retirou pontos da NR10 que são bastante complicados, tá? Do ponto de vista do que se está propondo em relação à segurança, tá? E aí o que acontece, pessoal? Vejam, por fim, né, existe uma equipe, ó, aqui de modernização da NR10, tá? Onde ela tem, desculpe, o link ficou errado. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu só voltar aqui rápido, tá? Um momento. O computador está com preguiça de trabalhar, tá, pessoal? Professor, deixa eu tirar só uma dúvida aqui com o senhor. A questão dessa NR10, que o senhor já falou que ela argumentazou, né? Ela renovou agora um novo prazo, né? Quero saber esse direito de recusa que existe agora na PR, que a gente faz, que é a análise preliminar de risco. Lá tem o direito ela não existe mais. Eu sei que lá tem o direito de recusa. Eu gostaria de saber o que foi que nessa norma ela renovou aí agora. Porque a gente toma em dúvida agora, porque a gente vai fazer uma nova reciclagem agora. Aí eu já quero tirar logo essa dúvida para me saber, porque tem lugares que a gente vai fazer o serviço, não tem condições não. Então, se a gente não fazer, e tem lá, a gente tem que recusar o serviço. Aí a gente tem que, para a empresa, a gente tem que fazer um formulário, explicar tudo bem explicado por que a gente não executou aquele serviço, por que a gente recusou. Aí eu queria saber do próprio professor mesmo, que deu essa NR10, para mim explicar também para meus colegas de trabalho, né? Que tem um serviço que a gente é para fazer amanhã e ele é bastante complicado. E a gente tem que estudar bem estudado para executar esse serviço, entendeu? Eu já falei de várias maneiras que a forma de fazer era essa, só que eles não estão entendendo o jeito, entendeu? Aí eu queria saber, vamos explicar rapidinho, só para eles mesmo.
Perfeito. Eu vou falar aqui para vocês que meu computador deu uma travada. Vocês estão me escutando? Sim, sim, eu Sim, estou. professor. Ok, eu estou tentando apresentar aqui a tela e ele... Voltei, pessoal. Minha conexão havia caído. Vocês estão me escutando agora? Positivo, professor. Ok. Sim. Mas são os problemas técnicos de última hora. Perfeito. Voltando a responder a pergunta, veja, até antes da revisão de 2019, havia o direito de recusa. Agora não existe mais direito de recusa. E aí, cada uma dessas situações vai ter que ser avaliada empresa por empresa, uma vez que a norma já não traz mais essa possibilidade. Ok? E vou mostrar aqui para vocês. Essa foi a quarta revisão, como eu falei para vocês. Ela foi realizada em 4 a 5 de junho de 2019. Tá? Então, agora nós temos um conjunto aqui, que a gente chama de modernização. Modernização. Pessoal, vejam se tem alguém com o microfone aberto. Eu não estou visualizando aqui quem está com o microfone aberto, mas está dando um retorno. Vocês podem testar aí de vocês se alguém está com o microfone aberto. E fechar o microfone. Bom, eu vou continuar aqui, mas continua a interferência. Está parecendo que tem um ruído, entrou um boi na linha. Mas vamos embora. Então, vejam só. Foi montada uma nova equipe, tá? Chamada de tripartite, ou seja, tem três partes diferentes que atuam para ficar acompanhando a modernização da NR10. Tá? E aí o que acontece? O objetivo da NR10. Qual é o objetivo da NR10? Né? Ela estabelece os requisitos e condições mínimas, veja, são mínimas, não são máximas, tá? Então, o que acontece é que a NR10, ela estabelece as condições mínimas. E as empresas normalmente atuam exatamente no mínimo, salvo algumas empresas, tá? Então, o que é que a NR10 vai dizer? Ó? Ela vai colocar as condições mínimas para a realização de serviços elétricos, tá? Além disso, a norma ela também define aqui qual é o campo de aplicação. Então, veja, a NR10, ela se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição,
e o consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção de instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas e oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. Tá? Então, observe. Eu tenho aqui a NR10, ela vai saber para quê? Ela vai definir o quê? O mínimo de segurança para a área elétrica, para executar serviços na área elétrica. E o campo de aplicação, ali se colocou de forma textual, mas podemos entender que a NR10 abrange toda a cadeia de uso da energia elétrica, tá? Exceto, aí existe uma exceção, quando se trabalha com extra baixa tensão. Vocês estão me escutando, pessoal? Só basta dar um sim, não. Sim. Sim. Perfeito. Ok. Maravilha. Então, ó, esse é o cenário. Então, eu até trouxe a norma toda para vocês, que eu não coloquei pontos aqui, mas vejam, para todo profissional da área elétrica que atua em qualquer desses elementos, ele precisa ter uma formação em NR10, que é uma formação complementar, né, a um curso superior técnico ou técnico na área de eletricidade. Então, é um curso complementar. Então, NR10, vocês vão ouvir falar muito no curso aqui no Senai, mas esse elemento, ele vai... você precisa, posteriormente, através ou da própria empresa onde você vai trabalhar, ou no Senai, ou numa outra instituição qualquer, fazer um curso de NR10, tá? Depois que você terminar o seu curso técnico conosco. Então, ó, o que eu trouxe aqui para a gente falar foi justamente sobre as principais alterações na revisão de 2019. Como eu falei, mas eu digo e afirmo, essa é a minha opinião, tá? Não é a opinião do Senai, é a opinião do professor Josenildo, tá? Sobre as alterações. Vejam só. Vejam que coisa interessante. Até então, até a revisão de 2019, nós tínhamos que as responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. O que foi aconteceu com isso aqui? Foi revogado pela portaria SEPRT de 915, de 30 de julho de 2019. Ou seja, isso aqui foi revogado, isso não vale mais. Vejam, só para a gente entender o que é que significa essa frase. Ele diz que as responsabilidades quanto ao cumprimento da NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. Ou seja, você dividir a responsabilidade, ou seja, se você vai prestar serviço numa grande empresa, tá? E o que é que acontece? Diante do que estava na norma, dizia que tanto a empresa que contrata, quanto a empresa que executa, eles são obrigados, eles são solidários no cumprimento da norma, ou seja, um tinha que fiscalizar o outro. E a partir de agora, a equipe que reviu a norma disse que isso não era mais necessário. E a parte pior que eu acho, disse que não era necessário e nem atribuiu a responsabilidade a quem é a responsabilidade. Ou seja, é só o contratado que tem a responsabilidade ou é só a empresa que tem a responsabilidade? Então, isso dá margem para discussões diversas. Tá? Então, na minha opinião, uma revogação que não agrega valor para a segurança em eletricidade. O outro item que foi modificado foi esse aqui, ó, que foi o que o meu amigo Nerismar falou aí, tá? Tá, Nerismar? Diz aqui, ó, os trabalhadores devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui também foi
revogado pela mesma portaria de 2019. Ou seja, agora o direito de recusa não está mais na NR10. Não existe mais esse item na NR10. Porém, o que é importante observar? Veja, o fato de não estar mais na norma não significa dizer que a empresa que você trabalhe não implemente o direito de recusa. Veja, a NR10 estabelece as condições mínimas para a segurança dos serviços em eletricidade. Então, por exemplo, na empresa que você trabalha, ela pode dizer, não, o direito de recusa permanece. Por quê? Eu estou adotando o mínimo da NR10 e estou ampliando para que o meu funcionário tenha segurança. Mas veja que isso vai ser agora parte da norma da empresa. Então, a empresa pode dizer que existe o direito de recusa ou que não existe o direito de recusa. Normativamente, ou seja, na norma regulamentadora número 10, isso foi revogado. Não existe mais. Dúvidas? Uma dúvida, pessoal, ainda bem que o senhor falou. E se caso eu fosse trabalhar e eu reconhecesse que teria uma situação de risco? Então eu chegasse e dissesse, acho que não dá para fazer aquilo ali, e eu explicar para ele, e se ele assim não entender que não é situação de risco, eu sou dispensado, o que acontece? Então, é obrigado mesmo assim, você acha, dizendo que é? Pois é, essa é uma pergunta, Lucas, que fica difícil de responder agora, tá? Porque, assim, quando você tem uma proteção normativa, ou seja, você tem uma norma que diz o mínimo, porque isso aí era o mínimo, tá? Você estava cobertado. Eu usei o direito de recusa, vi que não tinha condições e não subi ou não fui executar o serviço. Hoje, vai depender da sua capacidade de negociar com o seu empregador. E aí, como eu disse, a empresa pode ter dentro dos seus regulamentos, tá? Ter dentro dos seus regulamentos, tá? A negação, né? Ou melhor, o direito de recusa. A empresa pode ter, mas agora você não está mais pautado na norma NR10, e sim na norma da empresa. Tá? A LEF está colocando aqui, alguns meses atrás, um trabalhador da CELP foi morto a tiros, sem dúvida. Isso aí acontece muito, principalmente o pessoal que trabalha no corte de energia. Infelizmente, é algo muito comum. Tá? Tranquilo até aí, pessoal. Então, veja, eu estou falando aqui apenas das modificações da norma. Tá? Vamos para mais um ponto. Então, professor, vamos ver se nós entendemos aí. Então, a empresa, quando ela for dar esse curso para a gente da NR10, a norma vai estar dizendo lá que ela não é mais obrigatório o direito de recurso, não é isso? Aí a empresa, cabe à empresa colocar esse direito, não é isso? Cabe à empresa colocar esse direito. Porque tá? a gente trabalha com alto risco, professor, todos os dias. Então, a gente tem que ter nosso direito de recusa de fazer se o serviço provocar risco para a gente. Para a integridade, talvez, não só da minha, como do restante da equipe. Porque a gente trabalha com alto risco direto. Então, a gente, quando vê um risco eminente que a gente não tem como parar o manuseio, a gente diminuir aquele risco ali, a gente tem o direito, a gente recusa. Não, perfeito. Mas, veja, esse direito de recusa ele foi retirado, tá? Foi retirado, e aí vai caber agora aos trabalhadores da área do setor elétrico, juntamente com o sindicato, no caso, por exemplo, quem trabalha aí, eu acho que, não sei se é você que trabalha com linha de transmissão e distribuição, junto com o sindicato, dizer, não, a gente precisa que esse item da norma que foi retirado entre dentro das normas internas da empresa. Tá? Porque a empresa, repetindo, a NR10 define o mínimo. O mínimo. Então, a empresa pode colocar requisitos de segurança maiores
do que a NR10 solicita, tá? Então, ela pode. Então, não está mais o direito de recusa na norma NR10, mas a empresa, não, aqui na minha empresa o direito de recusa continua existindo. E aí, lógico, isso vai depender de uma mobilização entre o sindicato da empresa, a negociação com o sindicato, para que o sindicato, digamos assim, negocie com a empresa para que ele coloque o direito de recusa como norma da empresa. Tá? Um outro item que foi... Pode falar, José. Fique à vontade. Se for pelo sindicato aqui mesmo, da empresa aqui de Pernambuco Petrolina, a gente tá lascado, porque eles aqui só vendo a empresa quando eles querem. E quando a gente vai fazendo esse direito, a gente mesmo que trabalha com subtransmissão, 69-138, pode chegar até a 500 e pouco voltagem. Nós atuamos pouco na 13.8, entendeu? Então, Sim. Eu acho para mim que o sindicato da Bahia, que ali tem sindicato, ele chega mais junto que o sindicato de Pernambuco. Então, a gente está desacobertado de tudo aí, viu, professor? Mas, infelizmente, é o cenário, né? Assim, eu falei aqui do sindicato, pessoal, porque, em princípio, né, existem dois sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato dos funcionários. E aí, eu falei do sindicato porque ele seria a ferramenta jurídica de negociar com a empresa. Mas, se o sindicato não está fazendo o papel, os funcionários da empresa, né, juntamente, podem verificar, junto à alta direção da empresa, a negociação das condições de segurança. Porque, assim, a perda de um trabalhador é algo que é, obviamente, insubstituível. Tá? E aí, o que acontece? Você tem que o que eu estou dizendo é que é preciso negociar junto com a empresa, junto com o setor de segurança da empresa, para que, se necessário, o direito de recusa exista e que se possa apresentar condições de você trabalhar adequadamente. Tá? Um caminho seria via sindicato, o outro caminho, pelo próprio setor de segurança, entender o que está, como é que isso vai ser colocado para que a empresa diga, não, esse vai ser meu requisito de segurança. Alguém está falando aqui da questão dos trabalhadores do corte e ligação, tá? Veja, o pessoal que trabalha no corte e ligação, pessoal, realmente é um trabalho de risco, tá? É um trabalho de risco, é indiscutível isso, tá? Mas o que acontece? O fato é que as empresas que prestam serviço para as concessionárias, elas ganham por produção, tá? Porém, existe um requisito legal onde, no caso dos funcionários chegar na casa de um cliente para fazer o corte, e o cliente não permitir ou ameaçar eles fisicamente, eles podem requisitar, tá, a presença da polícia militar para que eles possam executar o serviço. Tá? E aí o que acontece? Eu acompanhei alguns setores. Pode ocorrer em alguns setores que os funcionários, eles querem botar banca também. Então, eu acho assim, tudo na vida da gente, a gente precisa ter coerência naquelas coisas, no que a gente faz. Então, eu já vi muito profissional da área do corte ser mal educado, ser grosso com o cliente. O cliente, em princípio, por N razões, não pagou a conta, tá? Mas não é motivo de quem vai efetuar o corte agir com grosseria nem falta de educação com relação à pessoa. Então, se há bate-boca, se o cara vê que o cara está armado e tudo mais, eu mesmo, se o cara chegar para mim e dizer assim, olha, não venha não que eu estou armado, eu já estou dando meia volta. E existe uma proteção legal que esses profissionais, no caso de entrar com uma situação de risco, ele comunica a empresa aciona a polícia e no dia seguinte, ou no dia que a polícia tiver disponibilidade vai o carro da CELP e o carro da polícia para efetuar o corte. Tá, pessoal? E aí o que acontece? No caso fatídico, né, desse pessoal da CELP que morreu a tiros, ele não, por algum motivo, ele não quis usar desse artifício, né?
digamos que as discussões foram acaloradas e, infelizmente, chegou a esse fato. Mas, assim, é imprescindível que haja coerência com a situação. Então, se eu estou trabalhando no corte, vou lá, o cara chega e diz, se você subir aí, eu dou um tiro. Meu amigo, ele só precisa dizer isso uma vez. Ele disse, eu não vou subir. Pode ter certeza, eu não vou subir. Vou dar meia volta e vou comunicar e dizer, ó, o cavalo disse que vai dar um tiro em mim, eu não vou subir, não. E aí pode se acionar a polícia vai junto para ele poder fazer o trabalho dele. Tá? Maílson, ele está dizendo aqui que uma mulher morreu em Juazeiro da Bahia, aparentemente hoje, né? E tomou uma descarga enquanto estendia a roupa. Sim, é possível, infelizmente. São situações que a gente fica triste e abalado com isso. Eu tive 2 pessoas, digamos assim, próximas a mim, que perderam entes queridos por eletrocutados dentro de casa. Teve um amigo meu que perdeu a esposa, tá? Ela morreu eletrocutada numa extensão que ligava a geladeira, e um casal de amigos, na verdade conhecidos, perdeu um filho, ele colocou o fone de ouvido dentro da tomada e o menino morreu eletrocutado. Tá? Então, e vem junto com aquilo, né? Era uma casa que tinha instalação elétrica, padrão, disjuntor só, não tinha DR, não tinha aterramento, né? Porque se tivesse DR, o DR tinha atuado e a criança estava viva até hoje. Mas vamos seguir. O último ponto, pode falar, Zé. Eu não sei, eu acho que vai, eu sei que trabalha na área também, assim, nessa área aqui, ele requisita muitas pessoas que tenham uma bela experiência, né, na área para trabalhar com alto risco, e a gente trabalha dia a dia, né? Então, assim, nesse cara da selva aí, eu não vou discordar de ninguém também do cara lá, que isso não é, né, cabe ninguém tirar a vida de ninguém, né? Assim, mas o caso eu acho que a CELP e a Coelba, ela está pecando em muitas pessoas que ela está colocando inexperientes para trabalhar de frente, entendeu? Tem muitas pessoas que estão trabalhando que só tem um curso, que tem o curso de eletricista, passa um pouco na escolinha da Coelba, então na escolinha da CELP, passa a temporada, mas não tem, só tem a teoria, mas não tem a prática, porque o que vai agilizar você, que vai tomar o profissional, você está a prática. E você trabalhando com uma pessoa que está ao teu lado, que seja profissional, para quê? Para lhe explicar, para saber como é a maneira, como é o manejo de fazer o serviço e qual é os procedimentos adequados para fazer e executar. Eu também não sei se o professor vai concordar comigo, mas o que a gente está vendo hoje em dia é isso aí. A Coelba e a CELP está pecando nessas coisas, está botando pessoas inexperientes para trabalhar na área. E acontece essas fatalidades, acidente, que eu já vi muita gente morrendo aí, em questão de pessoas que não têm experiência na área e vai meter a mão que não está nem sabendo o que está fazendo no serviço, entendeu? Essa é a Verdade. que está acontecendo com o acidente. Eu concordo com você, e o que acontece, como eu falei ainda há pouco, né, essas empreiteiras, ela ganha por produção. Então, ela passa para as equipes de manhã e diz assim, ó, você tem que fazer, vou chutar aqui, tá, pessoal? Você tem que fazer 20 cortes hoje. Aí o cara sai querendo fazer os 20 cortes para bater a meta dele ou até superar a meta dele, porque ele vai ter um bônus salarial no final do mês se ele ultrapassar a meta. Então ele sai querendo fazer o corte. E aí, nessa luta desenfreada, você acaba se envolvendo em situações e brigas acaloradas. Pode falar, Maílson, fica à vontade. Nesse caso de corte, são casos que tem que ser tratados com bastante delicadeza, né, ao entrar em contato com o cliente. É que nem o professor está falando, as terceirizadas que são responsáveis pelos cortes, eles trabalham com produção, então eles não estão nem aí, ele chega lá, às vezes nem entra em contato com o cliente, chega e corta e vai embora, acabou. Às vezes até discute com o cliente para ganhar produção. Ontem mesmo eu peguei uma ocorrência em campo e quando eu cheguei no cliente, o cliente estava cortado, a dona da casa estava desesperada porque ela era doente, né, tem doença nos ossos e ela estava até passando mal já. E o cara chegou e cortou, não informou o motivo do corte, nem nada, né? Exato. Aí, a gente tem que tratar com delicadeza isso aí, onde eu liguei ao meu chefe, expliquei a situação dela, ela só estava com uma conta atrasada só. Eles foram lá e cortaram.
expliquei a situação dela, ela já estava lá, já tinha chamado até a ambulância já para levar ela para o hospital, estava todo mundo desesperado. Ou seja, falei com o meu chefe, eu deixei ela religada, eu peguei e religuei ela novamente, com autorização da minha coordenação, é claro, né? Claro. Porque é um caso complicado e a gente tem que tratar esses casos com delicadeza, e nem sempre isso acontece, né? Isso. Eu mesmo já recebi ordem de corte, onde, tipo, eu fui lá e, tipo, fui para cortar o cliente e ele não deixou, me ameaçou. Eu voltei da porteira da fazenda dele. Não vou insistir em casos que podem pôr em risco minha própria vida, né? Exatamente. Porque você precisa agir com coerência, não é isso, Marcos? Tem que agir com coerência. Então, assim, você sabe que tem uma meta para fazer, que essa é a filosofia de trabalho, mas você precisa realmente ter coerência com aquilo que você faz. Vamos ver mais um aqui para a gente fechar. Ainda falando da NR10, das modificações, o slide não ajudou o símbolo de revogado aparecer primeiro, mas esse item aqui, o 10.14.5, ele diz o seguinte, que a documentação prevista nesta NR deve ficar permanentemente à disposição das autoridades competentes. Aí vejam, o que é essa documentação? Essa documentação consiste nos certificados de formação dos profissionais envolvidos, os certificados de NR10, as capacitações, os prontuários elétricos, pela norma, deveriam ficar tudo disponível para as autoridades competentes. Isso também foi revogado. Então, assim, eu realmente não entendi essas revogações, porque elas não agregam valor à segurança. Porque, veja, se a empresa ela acabou de ser desobrigada a apresentar a documentação, ela não precisa ter disponível aquela documentação, para que ela vai fazer a documentação, se ela não precisa apresentar? Porque, infelizmente, o modelo mental do povo brasileiro se tiver obrigação, eu apresento. Se não tiver, eu nem faço. Eu vou economizar isso. Então, por que a empresa vai fazer um prontuário de instalações elétricas, vai manter um prontuário atualizado, se a norma agora diz que ela não precisa ter à disposição, a documentação à disposição das autoridades competentes? Então, vejam que é um cenário de modificação que é meio pernóstico, meio doentio, na minha opinião, né? Que ele não contribui com a segurança em eletricidade. Perfeito? Perguntas, pessoal? Professor, em questão da periculosidade, né, que a gente resolve, eu vi um boato aí que ia ter mudanças também na periculosidade dos 30%. Olha, eu confesso a você que eu não tenho resposta para esse seu questionamento agora, tá? Eu não tenho resposta. Eu sei que, sim, existem rumores, né? Existem rumores de que vai haver mudanças na insalubridade e na periculosidade. Mas eu não sei precisar se essa discussão avançou, né? Porque, assim, o modelo governamental que está posto aí agora, ele só está preocupado, de maneira geral, com o lucro do empresário. Então, na minha opinião, essas mudanças na NR10, essas mudanças e esse cenário de mexer na insalubridade, mexer na periculosidade, elas vão aumentar o lucro do empresário, mas vão fazer com que, além de você ganhar menos, porque, assim, eu digo que a periculosidade é você sendo pago para você colocar sua vida em risco. E, às vezes, a periculosidade é tão baixa que, né, não vale nem a pena. Mas, ainda assim, a gente precisa trabalhar, precisa colocar o feijão com arroz na mesa da família, e você topa fazer o trabalho. Você, literalmente, topa fazer o trabalho. Mesmo que a remuneração não seja a melhor possível.
E com essa mudança vai gerar muito problema, muita discussão e muita satisfação, né? Porque, assim, se eles dissessem, não, a gente vai tirar a periculosidade, mas vamos aumentar o piso do profissional da área elétrica e vocês vão ser obrigados a pagar o piso. Mas não, tira a periculosidade, mas eu pago quanto? Não, quem define, quem paga é o mercado. Esse é o cenário do neoliberalismo que nós temos colocado aí. Pode falar, Elson. Professor, É pode ver complicado. se minha atividade chegou aí para o senhor? Na verdade, eu até falei hoje com o pessoal do NEAD, porque não apareceu para mim nenhuma atividade enviada. Eu até mandei mensagem para o pessoal lá, e não apareceu nenhuma atividade enviada para eu corrigir, que eu queria corrigir logo, que é muita gente, e aí eu preciso corrigir logo. Veio no domingo. Mas não apareceu para mim não, tá? Eu estou esperando um posicionamento do NEAD, amanhã eu espero ter um retorno sobre isso, tá? Okay. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, era isso, tá? Eu vou disponibilizar para vocês a NR10 atualizada, tá? Aí no AVA, vou salvar ela aqui no computador e vou colocar no AVA. Não vou colocar agora à noite, tá? Mas amanhã de manhã eu estou colocando tanto essa gravação, quanto a norma, né, a norma nova. Lembrando que eu sempre sugiro, pessoal, que essas normas você vá buscá-las na internet. Não existe mais o Ministério do Trabalho, vocês sabem, né? O Ministério do Trabalho virou uma secretaria do Ministério da Economia, que eu acho também um absurdo. Mas essa norma está lá, nessa secretaria. Não só essa, né? Todas as outras NRs estão lá disponíveis. E, assim, sempre que você for precisar fazer algum trabalho, consultar, hoje o acesso à internet é um pouco melhor, entre no site do Ministério da Economia, procure lá as normas regulamentadoras, porque elas sofrem alterações de maneira bastante irregular, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço a participação de vocês, e até amanhã, um grande abraço para todos aí, tá? Mas se tiver alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade e sou todo ouvidos. Boa noite, viu, professor? Bom descanso. Bom descanso aí a todos. Estou indo. Boa noite. Professor, eu queria que você me quebrasse um galho aqui, não tem muito a ver com a nossa aula de hoje, não, viu? Fique à vontade, pode perguntar. Assim, um amigo meu, ele fez eletrotécnica há muito tempo já, sabe? Aí, só que ele não, na época era CREA, ele não tirou carteira nem nada. Agora ele quer